Cleópatra. Seu nome ecoa através dos tempos. Uma rainha do Egito, uma mulher de poder. Sua história é marcada por amor, perda e intriga. Mas sua morte permanece um mistério. Como ela morreu? Foi por suas próprias mãos? Ou ato de um inimigo? A resposta está escondida nas areias do tempo. Alguns dizem que uma cobra venenosa tirou sua vida. Outros acreditam que ela bebeu um veneno mortal. Alguns sussurram sobre uma conspiração contra ela. Cada teoria adiciona uma camada ao enigma. A morte de Cleópatra, assim como sua vida, continua a nos fascinar. É um quebra-cabeça que historiadores ainda tentam solucionar. Junte-se a nós enquanto exploramos o mistério da morte de Cleópatra. Cleópatra nasceu em uma dinastia em declínio. O Egito, antes poderoso, estava perdendo sua força. Roma, um império em ascensão, lançava uma longa sombra. Mesmo assim, Cleópatra se tornou a última faraó do Egito. Ela era uma governante astuta, fluente em vários idiomas. Ela entendia a arte da diplomacia e a importância das alianças. Cleópatra se uniu a poderosos generais romanos. Primeiro Júlio César, depois Marco Antônio. Essas alianças trouxeram estabilidade e prosperidade ao Egito. Cleópatra deu à luz a César um filho, Cesarião. Seu relacionamento com Antônio foi apaixonado e tumultuado. Eles tiveram 3 filhos juntos. Mas sua história de amor se desenrolou em um cenário de turbulência política. A aliança entre Antônio e Cleópatra era uma ameaça a Otávio, herdeiro de César. Ele buscava controlar a República Romana. E ele via o poder combinado deles como um obstáculo. O palco estava armado para um confronto final e épico. Na Batalha de Ácio, as forças de Otávio enfrentaram as de Antônio e Cleópatra. A batalha se desenrolou em mar aberto. Navios de guerra romanos, superiores em número e capacidade de manobra, superaram a frota egípcia. A derrota era iminente. Cleópatra, a bordo de sua nau capitânia, tomou uma decisão fatídica. Ela ordenou que seus navios recuassem. Antônio, vendo sua amada fugir, fez o mesmo. Este ato selou seu destino. A imagem mais duradoura da morte de Cleópatra é a da picada de uma cobra. A lenda diz que ela escolheu uma áspide venenosa. Esta cobra pequena, mas mortal, um símbolo da realeza no Egito, proporcionou uma morte rápida e indolor. De acordo com esta teoria, Cleópatra, enfrentando a captura e humilhação certas por Otávio, escolheu um fim nobre. Ela se adornou com suas melhores vestes e joias. Então, com determinação estoica, ela permitiu que a áspide a mordesse. O veneno a teria paralisado rapidamente. A morte teria seguido rapidamente, poupando-a da indignidade do cativeiro romano. Esta versão de sua morte, romantizada ao longo dos séculos, consolidou a imagem de Cleópatra como uma heroína trágica. Outra teoria sugere que Cleópatra morreu por suas próprias mãos, mas não pela picada de uma cobra. Em vez disso, ela pode ter consumido uma poção venenosa, cuidadosamente preparada para garantir uma morte rápida e indolor. Essa teoria deriva do conhecimento de que os antigos egípcios eram hábeis no uso de venenos, possuindo um profundo entendimento de substâncias letais. Os defensores dessa teoria argumentam que Cleópatra, uma mulher astuta e engenhosa, teria acesso a tais venenos. Um veneno cuidadosamente preparado teria permitido que ela morresse com dignidade, cercada por seus leais servos. Assim, Cleópatra teria garantido que sua morte fosse um ato de controle, e não de desespero. Embora as teorias de suicídio prevaleçam, alguns historiadores suspeitam de crime. Cleópatra foi assassinada sob as ordens de Otaviano? Após Ácio, Otaviano manteve Cleópatra em cativeiro em Alexandria. Ele pretendia exibi-la em Roma como um troféu de guerra. Essa humilhação consolidaria sua vitória e demonstraria o poder romano. Poderia Otaviano, temendo a astúcia e influência de Cleópatra, ter decidido eliminá-la? Ele pode tê-la considerado uma ameaça ao seu novo poder. Uma ordem secreta,
executada discretamente, teria garantido sua morte. Seu suicídio, então, poderia ter sido encenado para mascarar o assassinato. Essa teoria, embora intrigante, carece de evidências concretas. A morte de Cleópatra, envolta em mistério, marcou o fim de uma era. Sua morte não foi apenas o fim de uma rainha, mas também o fim de uma dinastia que governou o Egito por séculos. O Egito, outrora um farol da civilização, caiu sob o domínio romano. A transição foi marcada por mudanças culturais e políticas profundas. No entanto, a história de Cleópatra não terminou com sua morte. Ela continuou a viver nas histórias e lendas que se seguiram. Ela se tornou uma lenda. Sua vida uma fonte de fascínio sem fim. Cada geração encontrou algo novo para admirar em sua história. Seu caso de amor com Antônio, sua derrota dramática e sua morte enigmática cativaram artistas, escritores e cineastas por séculos. Sua vida e morte inspiraram inúmeras obras de arte e literatura. Da peça trágica de Shakespeare aos sucessos de bilheteira de Hollywood, Cleópatra sempre foi uma figura central. A história de Cleópatra foi contada e recontada. Cada nova versão trouxe uma perspectiva diferente. Cada reinvenção adiciona uma nova camada à sua persona, enriquecendo ainda mais seu legado. Refletindo os valores e interpretações da época, Cleópatra é um espelho das culturas que a recontam. Mas uma coisa permanece constante: o fascínio duradouro de Cleópatra. Sua influência atravessa gerações. Ela continua a inspirar admiração e intriga, sendo uma figura de poder e mistério. Sua história é um testemunho do poder da personalidade e da resiliência, e do fascínio duradouro pela história antiga. Cleópatra, a rainha imortal, continua a viver em nossos corações e mentes. Então, como Cleópatra morreu? Foi a picada de uma áspide venenosa? Um veneno auto-administrado ou um assassinato clandestino? As evidências são escassas e abertas à interpretação. Talvez nunca saibamos a resposta definitiva. Mas a busca pela verdade é parte do que torna a história de Cleópatra tão atraente. Cada teoria oferece um vislumbre das realidades complexas do mundo antigo. Elas nos lembram que a história nem sempre é clara. É uma tapeçaria tecida de fatos, especulação e interpretação. O mistério que cerca a morte de Cleópatra, em vez de diminuir sua história, a realça. Isso nos convida a interagir com o passado, a juntar as peças do quebra-cabeça e a tirar nossas próprias conclusões. O legado de Cleópatra transcende seu fim trágico. Ela não é apenas uma figura histórica, mas um ícone cultural. Ela permanece um símbolo do poder feminino, inspirando gerações com sua história. Uma rainha que navegou pelo mundo masculino com inteligência e coragem. Sua habilidade política e charme são lendários. Sua história nos lembra que, mesmo na derrota, há dignidade e resiliência. Ela enfrentou adversidades com uma força inabalável. O mistério de sua morte só aumenta seu fascínio, deixando-nos intrigados e curiosos, garantindo que a história de Cleópatra continue sendo contada e debatida por gerações. Sua vida e morte são temas de estudo incessante. Ao ponderarmos sobre as várias teorias que cercam sua morte, nos envolvemos em um mistério histórico fascinante. Somos atraídos para o mundo cativante do Antigo Egito, um mundo de deuses, faraós e maravilhas arquitetônicas. Nós lutamos com questões de lealdade, traição, amor e perda. Esses temas universais ressoam profundamente, e ficamos com um profundo sentimento de admiração pelo poder duradouro da história de Cleópatra. Sua influência é inegável, uma história que, apesar da passagem dos milênios, continua a ressoar com o público em todo o mundo. Cleópatra vive em nossa imaginação coletiva.